vamos começar, sem mais delongas, caindo com a mão na massa. Eu preparei aqui uma orientação geral, né? Mas eu preferi, e conversei isso com a equipe da organização, eu preferi não colocar, muito mais sendo a primeira, né? A apresentação, o primeiro contato dentro do Congresso, não colocar slide, para que a gente realmente tivesse a fluidez de conversa em cima do assunto. Então, o nosso assunto agora é perícia bancária em ação de exigir contas. A gente vai unir dois universos, o universo técnico da perícia bancária, e o universo legal, o ambiente legal onde ela se desenvolve, onde acontece, ou pode acontecer, né, dentro das ações, a ação de exigir contas. Bom, vamos contextualizar, a gente já contextualizou a questão da perícia bancária com perícia financeira, o professor Adilson Dias antecipou isso e a gente está em harmonia, mas contextualizar, e uma preocupação minha nesse primeiro momento, é realmente contextualizar e inserir a discussão técnica com base num único dispositivo legal, especialmente destacado, que é o artigo 550 do novo Código de Processo Civil. Quem tiver curiosidade, como a gente não está com o slide, faz um Google lá, pega lá o Código de Processo Civil, ou então, né, se alguém tiver na mão aí, a perícia no novo Código de Processo Civil, que eu lancei em 2016, o artigo 550. E ele trata lá da ação de exigir contas, falando do direito de exigir contas. O primeiro aspecto principal geral que trata do assunto, e lógico, a abordagem aqui que a gente vai falar, ela acaba entrando na perspectiva jurídica. Não é minha intenção, mas só para contextualizar e especialmente inserir o profissional da perícia, seja o perito, seja o assistente técnico, nesse tipo de ação. Primeiro aspecto, o autor, né, quem vai entrar com essa ação, quem vai movimentar o judiciário para exigir contas de alguém, de outro agente, ele precisa ter o direito de exigir contas, porque senão a gente teria um ambiente de barbárie, né? Todo mundo pede para qualquer um prestar contas de qualquer coisa. Não. Aquela pessoa que entra com a ação, que movimenta o judiciário, ela deve ser o titular do direito de exigir contas de outra pessoa. Eu estava ontem trabalhando em cima de um processo de ação de exigir contas, mas era uma discussão de divisão de recebimento de valores de uma herança. Então, um dos herdeiros administrou os bens, aí outro herdeiro entrou com uma ação exigindo contas. Esse é um formato muito tradicional, né, de abordagem. Agora, nos últimos anos, a gente tem acompanhado, às vezes com felicidade, às vezes com preocupação, mas tecnicamente acompanhado, a proliferação de ações discutindo a relação com os bancos, né? Então, muitas pessoas ou empresas acionando instituições financeiras, acionando bancos, exigindo o banco prestar contas, apresentar contas nessas ações especiais. E aí tem todo um ritual. Mas o primeiro aspecto é que o autor tem que ser o titular do direito de exigir contas. Maravilha, ótimo, sensacional. Mais do que ele ter o direito de exigir, ele tem que cumprir mais duas condições. Primeiro, ele tem que especificar as razões pelas quais ele está exigindo as contas. Deve ter uma razão ou razões especiais que justificam, né, esse pedido especial. Então, na inicial, ele tem que especificar as razões pelas quais ele está exigindo as contas. Mais do que isso, ele tem que trazer na inicial documentos comprobatórios da necessidade de exigir contas. Mas o legislador foi hábil no sentido de colocar uma vírgula, ele colocou lá essa documentação, né, comprobatória, mas se ela existir, né, pode acontecer, e o legislador hábil nesse sentido, colocou, dada a circunstância ampla, porque de que em algumas situações o autor também talvez não tivesse documento hábil, comprobatório, né, da situação, mas ele é o titular do direito de exigir e ele apresenta ali as suas razões fundamentadas para tanto. Maravilha. Bom, começando essa abordagem inicial, a gente vai para a questão eixo. O réu é citado, né, o agente que está se defendendo, ele é citado e ele precisa, né, se a ação for aceita, ele precisa, no prazo de 15 dias, aí já está o pulo do gato para uma série de questões que a gente vai discutir, o prazo processual é 15 dias para que o réu
preste contas, apresente as contas que estão sendo exigidas naquele processo. Né? Ele tem prazo de 15 dias para apresentar as contas exigidas ou para contestar a ação simplesmente. Aí ele apresenta as razões de eventual não prestação de contas, mas aí a questão jurídica. Pensando operacionalmente, depois a gente vai inserir o profissional da perícia nesses apontamentos, inicial exigindo contas, sendo processado, sendo encaminhado o processo para o seu ritual, o réu é chamado aí para apresentar contas exigidas, no prazo de 15 dias. Tem uma grande discussão sobre o tempo restrito. 15 dias é um tempo restrito, mas é o que está definido na legislação. O autor tem, após esse ato, né, do réu, também tem 15 dias para se manifestar sobre a prestação de contas apresentada, né, a apresentação das contas apresentadas do réu, se o réu assim o fizer, né, e aí concordando, ok, mas se ele não concordar, ele deve apresentar impugnação fundamentada, né? Além de fundamentada, trazendo especificamente o apontamento sobre o que diverge e por que diverge daquelas contas apresentadas. Então, tem toda uma engrenagem funcionando. Inicial, exigindo contas, sendo aceito a manifestação ou em contestação ou na apresentação de contas pelo réu em 15 dias, e posteriormente a manifestação do autor, concordando ou, se não concordar, especificando, justificando o porquê da não concordância com aquele lançamento ou aqueles lançamentos em bloco para os quais ele não concorda com a prestação de contas, com a apresentação de contas do réu. Ótimo. Acabou isso? Não, não acabou. Se o réu não contestar, existe um apontamento nesse mesmo dispositivo legal que a gente falou, 550, de que aí seria aplicado o artigo 355 do CPC. Mas não precisam correr para descobrir o artigo 355. 355 ele fala, em linhas gerais, do juiz julgar antecipadamente. Então, prerrogativa do juiz, considerando aqui válidos os elementos ali consistentes, ele já passa a julgamento. Bom, artigo 550, praticamente resolvido, né? Mas a gente precisa, e especialmente o nosso encontro para hoje, não é falar do artigo, simplesmente do artigo 550 do novo Código de Processo Civil. É um artigo pequeno, ele não é grande, né? Ele ramifica, mas ele está lá fechadinho, contando desse ritual do autor, do réu, da apresentação de contas, da contestação, da impugnação, todo o ritual está ali. Mas quando a gente vai olhar esse elemento, tem um aspecto muito relevante que está no finalzinho do artigo 550, que fala da possibilidade da presença de perícia, né, especialmente designada. Mas antes de chegar na perícia, eu vou colocar mais dois aspectos em relação à participação do réu, a participação na apresentação de contas. Se o réu não apresentar contas, o dispositivo legal coloca um elemento assustador, que é a não possibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor. O réu teria a chance de apresentar as suas contas, quando ele foi chamado para tanto, mas se ele não apresentar, esse jogo volta para a mão do autor, para que o autor, então, preste contas, apresente as contas que ele entende corretas, e aí perde, né, não pode o réu impugnar as contas do autor. Esse elemento é um elemento um pouco assustador, né? Mas está lá, está no código, não é o Paulo que está falando. O que o Paulo acredita é o que pouco importa. Leitura objetiva do que está no dispositivo legal. Agora, se o réu apresentar as contas, né, colocar as contas para as quais ele foi chamado, né, e exigida a apresentação, cabe aí o tempo, o prazo de 15 dias para o autor se manifestar, impugnando, como a gente falou anteriormente. Agora, o último apontamento, e talvez o apontamento mais importante que chama a nossa atenção, mas não é o principal, né? É os mais relevantes quando a gente faz a leitura, mas depois eu vou esmiuçar um pouco mais o detalhamento desses momentos e defender a ideia com os colegas de que a gente não tem uma única participação possível técnica numa ação de exigir contas. Eu percebo aqui pelo menos 6 possibilidades de participação, principalmente pelos assistentes técnicos, mas uma participação muito especial do perito. Quando, no final do dispositivo do artigo 505, o legislador, né, a legislação, o Código de Processo Civil, descreve que
depois de prestadas as contas, as manifestações, o juiz pode determinar a realização de um exame pericial. E eu tenho uma discussão já antiga com alguns colegas em relação a esse dispositivo, por uma questão muito simples. Examinar não é fazer. O dispositivo legal coloca exame pericial. No antigo Código de Processo Civil, o mesmo dispositivo que era no artigo 950, ele estava definido como exame pericial contábil, o que para alguns colegas, os colegas da administração, da economia, eu sou economista também, além de contador, era um elemento perturbador, porque a palavra contábil estava lá inserida, dando um direcionamento, uma intenção de que ali seria sempre uma prestação de contas ou uma apresentação de contas contábil, né? O legislador, na reforma, na apresentação do novo Código de Processo Civil, suprimiu essa palavra contábil, e hoje o artigo 355, ele coloca o 550, artigo 550 do novo Código de Processo Civil, coloca objetivamente exame pericial. Não tem mais a palavra contábil, então a gente tem um ambiente amplo e não restritivo de atuação profissional. Agora, mais do que isso, e eu já apontei, mas eu vou colocar de novo o dedo na ferida, examinar não é fazer. Quem deve apresentar contas no processo de exigir contas? O réu, chamado para tanto, ou o autor, se eventualmente o réu não prestar contas no prazo determinado, e aí o réu não pode mais contestar as contas apresentadas pelo autor. Eu falo isso porque eu já vi muita confusão acontecer e alguns colegas sofrendo com prestação de contas, com ação de exigir contas, tentando fazer a prestação de contas, tentando apresentar as contas. Só que o perito, quando ele é chamado no momento em que tudo já passou, né? Se a parte apresentou as contas, se apresentou o documento ou não, não é responsabilidade do perito resolver essa situação, mas examinar as contas apresentadas e analisar, né, o que ali está, se elas foram apresentadas ou não, se tem documentação suporte ou não, se tem justificativa ou não, do ponto de vista técnico, né? Então, o legislador não colocaria, por um acaso, e sem nenhum sentido lógico, exame pericial, né? E poderia ter colocado, se fosse o caso, se fosse essa a intenção, a determinação de uma perícia especialmente designada para elaborar o plano de prestação de contas, ou a prestação de contas em qual seja o formato. Então, um destaque especial para esse apontamento do exame pericial, que é o elemento técnico, a princípio indicado como aplicável para o possível aplicação, para a ação de exigir contas. Então, se existe uma confusão, algo não resolvido naquele processo, o juiz pode usar esse dispositivo, essa condição, para determinar ali que seja chamada a realização de uma perícia, que um perito participe daquele processo para examinar as contas apresentadas. E verificar lá eventuais críticas, manifestações sobre documentos, o que documento que foi apresentado ou não foi apresentado. Então, a gente tem uma participação, a princípio, muito bem definida, muito bem delimitada, da perícia numa ação de exigir contas. Ela não acontece a qualquer momento, não, ela acontece depois que tudo de fato aconteceu naquele processo. Exigidas contas, apresentadas ou não, voltou para o autor, manifestou, o juiz pode determinar o exame pericial. Perfeito? Bom, agora, sintetizando esse roteiro, né, esse ritual do processo, o que tem? Tem inicial, exigindo contas do autor, tem a apresentação de contas pelo réu ou contestação pelo réu, a manifestação do autor ou o autor apresentando contas, se for o caso de não ter contas apresentadas pelo réu, e aí o réu é obrigado a aceitar, porque ele perdeu a oportunidade para se manifestar, no sentido de justificar as contas exigidas para tanto. E o último dos casos, na última das circunstâncias, exame pericial e não mais exame pericial contábil. Beleza. Bom, pessoal, eu comentei agora, nesse instante, e a gente está evoluindo aqui para chegar em terceiro bloco, né? Primeiro bloco a gente falando do dispositivo legal, a sua inserção e a sua movimentação. Agora, as oportunidades, eu gosto muito de falar de oportunidade profissional, né? A gente tem um campo de atuação tão interessante, tão rico, tantos profissionais batalhando pela perícia no Brasil inteiro.
e a preocupação da inserção desse profissional no mercado e a percepção da pluralidade, na múltipla participação dele num processo judicial. No processo de ação de exigir contas, né, definido lá no Código de Processo Civil, eu identifico, a princípio, e não são só esses, mas esses são pontualmente descritos, 6 momentos em que pode um trabalho técnico, seja do assistente técnico, seja do perito nomeado, estar ali e prestar um serviço relevante e interessante no processo judicial. Então, vamos lá. Primeiro momento em que pode ter um trabalho técnico num processo de ação de exigir contas, na inicial. Então, o autor que tem o direito de exigir contas de outro agente, ou seja, banco, por exemplo, quando a gente fala de uma perícia bancária, ele pode contratar, não é proibido, não é restrita a oportunidade dele apresentar. Como ele pode apresentar documentos comprobatórios, um parecer técnico, ele é um documento elucidativo, documento comprobatório, tem até dispositivo legal tratando dessa possibilidade, né, inicial de ações judiciais, apresentação de pareceres técnicos ou documentos elucidativos. O dispositivo legal que trata da ação de exigir contas, exige que o autor indique, né, a necessidade e comprove por documentos. E o parecer técnico, ele entra com um elemento técnico consistente para apoiar a inicial. Então, o parecer técnico apresentado na inicial de exigir contas é um elemento técnico interessante e uma oportunidade profissional. E aí o parecer técnico vai ajudar nesse direcionamento, nessa especificação de quais são as contas exigidas e o porquê dessas contas exigidas e já traçar um esboço do que é esperado, qual é a expectativa com aquele processo judicial. Bom, naturalmente, na manifestação do réu, seja na contestação, seja na apresentação de contas no prazo de 15 dias, que está definido no Código de Processo Civil, o artigo em específico, o réu pode trazer um parecer técnico, né, uma elaboração de apresentação de contas, elaborada por um assistente técnico, com a mão de um assistente técnico, organizando aqueles extratos, aqueles demonstrativos, contratos, descritivos, como a gente está falando de perícia bancária, vamos falar das relações entre agentes, pessoas físicas e jurídicas, em face dos bancos. Então, o banco pode, na contestação, trazer um trabalho técnico, né, trazer o seu assistente técnico de confiança para apresentar essas contas. Mas mais do que juntar extratos, demonstrativos, contratos, né, tabelas de referência, a juntada de um parecer técnico é um elemento muito interessante para poder sustentar todo o argumento da contestação ou da prestação de contas efetivamente sendo apresentada naquele momento pelo réu por obrigação legal do que está definido no Código de Processo Civil. Então, pelo menos 2 momentos. Primeiro momento inicial, contestação ou apresentação de contas pelo réu, trazendo aí informação técnica consistente e oportunidade para os assistentes técnicos, do autor ou do réu, seja quem está litigando com o banco, seja quem está defendendo o argumento do banco, e aí o apoio técnico interessante. Bom, após a apresentação de contas pelo réu, volta ao momento de participação do autor, né, em que ele vai se manifestar objetivamente, concordando ou não com as contas apresentadas, e se ele vai discordar, o dispositivo legal indica que ele objetivamente aponte quais contas, né, e quais circunstâncias ele não concorda. E aí, melhor oportunidade não poderia ter para que o assistente técnico do autor, de novo, tenha uma condição de atuação na elaboração de um parecer técnico nesse momento especial. E aí, junto com essa manifestação apresentada pelo réu sobre as contas do autor, ou sobre, eventualmente, a contestação do autor, o autor, manifestação sobre as contas que foram apresentadas pelo réu, o autor tem a oportunidade ali de tecer os seus comentários críticos, e se tiver um parecer técnico, a melhor dos mundos, porque é nova prova técnica, novo estudo técnico trazido aos autos, trazido ao processo judicial. E a gente chegou na terceira oportunidade de participação num processo de exigir contas. Apesar de, no dispositivo legal, ainda não estar sendo tratado nada sobre esses trabalhos, não é inviabilizado, né, se forem considerados como documentos elucidativos, que apoiem, que auxiliem
na fundamentação dos argumentos da inicial, da contestação ou da manifestação pós-apresentação das contas, isso é válido, relevante e abre espaço para o nosso ambiente profissional. Agora, tem a quarta participação, que é a participação definida no artigo 550 do novo Código de Processo Civil, que fala do exame pericial. Não mais contábil, exame pericial em termos gerais, né? Foi suprimida a palavra contábil, para desespero de alguns, para a felicidade de outros. Não vou entrar em polêmica. Estou lendo lá o que está no Código de Processo Civil. Suprimiu a palavra contábil, ela não é ou não precisa ser ritualisticamente em formato contábil, seguindo alguma regra ou condição específica contábil. Exame pericial. Agora, vou bater e pisar sempre na mesma tecla, né? Perito chamado aí, tudo, né, de manifestação das partes até chegar a uma perícia, já aconteceu. Qual é a missão do perito nesse processo? Por um ponto de vista lógico, por um ponto de vista do que está definido na legislação. O perito vai examinar contas apresentadas naquele processo. Seja contas apresentadas pelo réu e contestadas pelo autor, seja contas que não foram apresentadas pelo réu, mas foram apresentadas pelo autor, e aí o perito precisa se manifestar sobre aquilo que está sendo discutido lá, né? Confirmando que as contas foram adequadamente prestadas ou, eventualmente, apontando aonde elas não foram prestadas, onde não tem documento de suporte, onde falta informação, e aí todo aquele desenvolvimento de perícia que a gente está acostumado, diligências, pesquisas, levantamento de dados, confronto de dados, percepção sobre qual é o objeto e qual é o objetivo específico ali. No caso de ação de exigir contas, ele é um objeto e um objetivo muito específico, né? O objeto de estudo é a prestação de contas, né? Ou melhor, as contas apresentadas, e o objetivo é verificar o que está nessas contas apresentadas e se ela tem documentação, elementos, informações, suporte que deem clareza, evidência de que aquilo foi prestado de forma adequada para a situação ali. Bom, depois da perícia, o que pode acontecer? Manifestação das partes. E aí, o que a gente tem em cima de um trabalho pronto, em cima de um laudo pronto, mais do que razoável é a apresentação de pareceres técnicos pelo assistente técnico do autor, pelo assistente técnico do réu. Então, a gente completa o ciclo de pelo menos 6 oportunidades de participação de profissionais técnicos, né, do ambiente da perícia, numa ação de exigir contas. Inicial, na apresentação de contas pelo réu, na manifestação do autor sobre as contas apresentadas, no exame pericial realizado, se o juiz determinar para tanto, e manifestações de ambas as partes acompanhadas de pareceres técnicos após o laudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades. E muita gente por aí defende apenas a ideia simplista de que perícia, na ação de exigir contas, só surge ou só pode surgir oportunidade para o perito, e aí algumas pessoas, eu fico chateado com isso, ainda confundem a ideia de que o perito estaria lá para apagar incêndio, para resolver o problema de todo mundo e resolve fazer uma prestação de contas. Pega um monte de documento e resolve ali fazer uma prestação de contas. Isso não é adequado, a gente precisa mudar essa cultura da melhor forma possível para que o trabalho seja um ambiente adequado, correto, né? Sem ambições exageradas, né? Cada um no seu quadrado, cada um com o seu papel, e o processo tem os seus momentos e os seus rituais, a gente precisa estar inserido adequadamente nele. Bom, estou falando bastante, mas a gente tem as perguntas depois, né? Está seguindo aqui uma anotação, né? Anota lá para depois a gente conseguir conversar. Então, vou seguir o ritual com vocês. Eu não posso esquecer da coisa mais importante, que é um golinho de água. Enquanto houver água, a gente consegue falar. Mas seguindo, pessoal, eu falei das oportunidades profissionais, isso me interessa e eu sou especialmente preocupado. A gente fala tanto de perícia, a gente participa de tantos eventos, né, cursos, estamos nos livros. Agora, a gente precisa dividir com os colegas essa percepção de oportunidade, de ambiente, de situações. E sim, a ação de exigir contas não é uma ponta só de participação única. Eu atuo só como perito, já atuei em muitas ações de exigir contas, de situações contábeis, né, exigir contas administração, mas também muitas ações envolvendo o banco, e a gente tem acompanhado isso nos últimos anos.
Bom, última parte, né, e não o último fôlego para o nosso assunto de hoje, mas para começar aí, abrindo, né, falando do assunto técnico relevante para o nosso ambiente profissional, a ação de exigir contas envolvendo banco, envolvendo o setor bancário. E aí a gente tem uma perspectiva muito interessante falando de aspectos operacionais. Bom, já tratou-se em uma discussão não tão recente de que a ação de exigir contas ela não seria o elemento judicial, né, um instrumento judicial adequado para mover uma instituição financeira, um banco. A gente está acostumado muito às discussões tradicionais das ações revisionais. Então é muito comum, né? Ah, não, quando tem ações bancárias, normalmente ou é o banco cobrando, e aí o réu está se defendendo, seja numa ação monitória, seja numa ação de execução, e aí na ação monitória, embargos monitórios, seja na ação de execução, nos embargos, a execução. Então o banco está acionando aquele cliente e ele vai tentar se defender, e ali pode surgir a necessidade, a condição para ter uma perícia. Tem as ações revisionais, e aí o cliente acionou o banco discutindo alguma questão e pode ter também a oportunidade de participação numa perícia financeira, de uma perícia bancária. Agora, tem outros ambientes. Um dos ambientes que começou a ter fôlego nos últimos anos é a ação de exigir contas. E aí a gente tem, primeiro, uma pacificação, um entendimento jurisprudencial que esse é um instrumento possível, e aí não é a opinião do Paulo, não é a opinião do Dilson Guiás, não é a opinião de um advogado, né, ou de um juiz solto no mundo, não. Existe um ambiente jurisprudencial por trás disso, e tem uma súmula lá, né, que já não é nova, mas uma súmula do STJ, que ela coloca assim, sem dúvida nenhuma, a ação de prestação de contas, ela é um pouco antes do Código de Processo Civil Novo, por isso a denominação prestação de contas, mas estava lá, ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Dúvida zero, né? Essa ação, ela pode ter o seu desenvolvimento. Ela coloca objetivamente inserido esse tipo de discussão no judiciário. Então, o titular de uma conta, ele pode, né, ir ao judiciário e exigir contas da instituição financeira, no caso do banco, né, onde ele tem uma conta corrente, para que o banco justifique, né, traga lá a sua apresentação de contas justificadas para aquele cliente. Então, virada a página dessa questão, que ela não cabe mais discussão, já está resolvida, a gente vai para as questões práticas operacionais e para as coisas que a gente adora, que são as questões controversas, as questões polêmicas. E aí, tem uma série de discussões em todo o Brasil sobre o que pode acontecer, o que acontece num tipo de ação desse tipo. Vou colocar alguns destaques aqui, depois a gente vai ter um bate-papo, a gente pode ampliar aí a discussão. Mas, vamos lá. Se é uma pessoa física, né? Se é o Paulo que entra com uma ação de exigir contas, né? O banco é chamado e o banco vai lá apresentar contas, justificando alguma coisa que o Paulo apontou. Ótimo. Paulo é pessoa física. Agora, quando é uma pessoa jurídica, se é o Paulo Pneus Limitada, é uma empresa, né? Ele exige contas do banco, só que ele é uma empresa. Pessoa jurídica, ele tem uma pequena diferença em relação à pessoa física. Pessoa jurídica tem contabilidade, tem registros, tem movimentação atrelada aos seus negócios, então tem um plus a mais que só essa situação já gera uma possível polêmica que eu vou falar daqui a pouco. Agora, as ações de pessoas físicas e jurídicas exigindo contas nessa ação especial de bancos, elas são processadas, elas têm o seu desenvolvimento. Agora, a gente precisa perceber que tem diferença entre um e outro em relação ao ônus probatório e a condição de provas apresentadas no processo judicial em relação a um agente e a outro. Então, vamos lá, pessoal, questões controvertidas. Alcance. Eu já vi e já ouvi em muitos fóruns de debate a questão envolvendo o pedido, né, um pedido geral de desconsideração de todos os lançamentos realizados em conta corrente sem comprovação. É a chamada assim, o autor entra com a ação e fala, desconheço tudo que aconteceu na minha conta, desconsidero tudo.
e exijo que o banco preste contas de tudo que foi movimentado. Bom, existe um problema em relação a essa observação, que é o que está definido no Código de Processo Civil. O autor ele precisa apontar objetivamente e justificar o porquê, né? Então, esse alcance geral e irrestrito, completo, sem prazo aberto, será que ele vai prosperar? Né? É uma polêmica, uma questão controvertida. Fica aí para a gente refletir, para os colegas contribuírem. Eu já vi acontecer de duas formas. Juízes que acataram e determinaram que fosse prestada contas pelo réu, pelo banco, de tudo que foi movimentado numa conta, e eu já acompanhei até decisões judiciais que determinaram a devolução de todos os valores sem justificativa e que não tinham contratos. E aí pegou aquele período completo. Já vi isso acontecer. Mas já vi também ações judiciais em que o juiz restringia a prazo, a período, restringia a situação contratual, e agora a gente entra num segundo ponto polêmico. Os bancos, né, e a maior parte, né, das relações com bancos possuem contratos, né? Então, pessoa física ou pessoa jurídica celebrou um contrato. E, tradicionalmente, nos contratos bancários, tem uma cláusula indicando que o cliente teria a responsabilidade de conferir as movimentações. E, se não concordasse com algum lançamento, teria um prazo lá, definido no contrato, para estabelecer contato com o banco, questionar e pedir algum esclarecimento, isso extrajudicialmente ainda na sua relação. Eu estou falando isso porque eu já vi acontecer em processo judicial, em perícia bancária, envolvendo a ação de exigir contas, que na justiça a ação não prosperou, né, positivamente, porque o juiz entendeu que aquilo estava definido no contrato, o autor ele tinha ciência de que ele era responsável por identificar eventuais problemas e não os apontou ao banco, então ele não poderia exigir ali uma revisão ou verificação de todo o extrato, de todo o período que ele mantinha a conta. Então são dois limites, né, duas observações em julgados, em decisões, uma para o máximo possível, consideração completa, e outra para o nada, né, não vai exigir ao banco prestação de contas de nada, porque o banco contestou e apresentou o contrato, falando que o contrato de abertura da conta estava definido que cabia ao cliente se manifestar, se ele não concordasse, ele nunca teve manifestação, então ele concordava com tudo. Estou falando de duas posições extremas para colocar realmente essas controvérsias que a gente tem acompanhado pelo Brasil. A desconsideração completa, a restrição em função daquilo que já está definido no contrato, geralmente em contratos, né? Agora, tem uma outra questão, aconteceu nos últimos anos, e quem estuda muito o setor bancário sabe, que a gente acompanhou nos últimos 15, 20 anos, uma junção enorme de bancos, e acontece muito de bancos, principalmente em bancos que fazem fusão, incorporação, perderem simplesmente seus históricos de contrato. E aí a gente acontece assim, eu já vi acontecer, isso é assustador, não para o perito, né, mas para a circunstância. Exige-se que o banco apresente aquele contrato e o banco não tem o contrato. E aí, como é que está a definição de como seria aquela relação, como é que seriam as bases contratuais para aquilo acontecer? E aí a chance de prosperar quando não tem contrato é muito maior, né? Nós falamos aí de 3 aspectos: o alcance, contrato bancário, a inexistência de contrato bancário, o apontamento genérico do autor, e a gente já viu isso em ações judiciais. O Código de Processo Civil não admite um protesto genérico, um apontamento genérico, mas um apontamento objetivo, qual ou quais elementos estão sendo pleiteados, né? E o porquê, a justificativa do porquê. A apresentação tanto genérica do pedido do autor, como a apresentação genérica das contas pelo réu. Outro elemento também perturbador nas ações de exigir contas, quando existe a presença do banco, né? A perícia bancária. A gente acompanha algumas ações que o banco chega lá com um relatório muito simples. Olha, débito disso significa isso. E aí teve 500 lançamentos iguais, mas ele não especificou quando, qual valor, qual tarifa, em qual contrato, aonde estava a justificativa para aquela cobrança. Ele coloca um relatóriozinho simples falando, saque é isso, depósito é isso, tarifa disso é isso. Ele faz um glossário dizendo, olha, o que está lançado é isso aqui, por causa disso. E aí, essa apresentação genérica de contas, não especificada, não justificada, ela também gera uma controvérsia, uma dúvida. Será que o juiz vai
prosperar com isso? Será que ele vai considerar que a apresentação genérica não justifica nada e aí tem chance para o autor? Outra problemática. Então, falamos de desconsideração por completa, existência ou inexistência de contrato, o apontamento genérico pelo autor, que muitas vezes não prospera, e a apresentação genérica de contas, que também pode não prosperar, né, dando chance para insucesso do banco. Aí, o autor, pessoa jurídica, né? 1, 2, 3, 4, sei lá, perdi até a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto ponto controverso que a gente identifica no Brasil. E esse é um pulo do gato, né? A gente está falando aqui para peritos, para assistentes técnicos de clientes de banco, para assistentes técnicos de banco, e isso aí vai acontecer na vida de todos nós, né? Para os peritos, né, a perspectiva é uma perspectiva passiva. O perito não vai colocar a mão para dizer o que é e o que não é. Isso é iniciativa da parte, né? As partes é que tem que movimentar e apontar as suas razões. Cabe ao perito analisar as contas apresentadas e a documentação. Agora, assistente técnico do autor, ele precisa apoiar tecnicamente, né, trazer uma informação ao seu cliente, ajudá-lo no desenvolvimento do debate, né? E para o lado do banco também, assistente técnico do banco também. Mas o último apontamento, eu já vi acontecer de diversas formas, seria o autor sendo pessoa jurídica. E aí, se a pessoa jurídica e tem registros contábeis regulares, e o Código Civil exige que toda empresa tenha contabilidade, saímos um pouquinho da perícia bancária e vamos para a perícia contábil, rapidamente. Se a empresa tem contabilidade, o banco pode exigir que o ônus probatório recaia ao autor para que ele comprove que nos seus registros ele não tinha conhecimento daquele lançamento bancário. Essa é uma via da moeda. E cabe ao autor, eventualmente, justificar se ele tem ou não tem, o porquê tem, o porquê não tem contabilidade registrando as suas operações e a falta de vínculo ou vínculo com a movimentação bancária. Essa é uma questão extremamente polêmica, as anteriores também, mas eu já vi acontecer das duas formas. O banco exigir que para parte do ônus probatório o autor participasse, no sentido de que ele era uma empresa, ele era obrigado a ter registros contábeis e que os registros contábeis fossem apresentados para confrontar com a movimentação bancária. E se não existisse, então ele estava descumprindo uma regra do Código Civil. De outro lado, né, o banco exigindo bônus probatório, e aí tiraria da mão do autor a possibilidade de participar, e muitas vezes isso seria confortável para o autor, no sentido dele restringir o acesso, a participação no uso de seus documentos, de suas informações. Bom, falei bastante, né? Eu estou preocupado aqui com o horário, eu acredito que 45 minutos, eu estou passando um pouquinho, mas respeitando aí o que a gente tem de horário seguinte, mas só para a gente dar uma geral aqui e não deixar passar nada, ação de exigir contas no artigo 550 do novo Código de Processo Civil, né? E toda a sua operacionalização, com um destaque especial para 6 momentos em que podem surgir trabalhos técnicos, né? Seja o assistente técnico, seja o perito nomeado no processo, parecer técnico apresentado no inicial, parecer técnico apresentado na contestação ou na apresentação de contas pelo réu, parecer técnico apresentado junto com a manifestação do autor em cima da prestação de contas, da apresentação de contas pelo réu, exame pericial, né, a nomeação de um perito realizando o exame pericial, e aí depois da perícia, pareceres técnicos de ambos os lados. Então, a ação de exigir contas envolvendo o ambiente bancário é uma realidade no Brasil, em cada local do Brasil está evoluindo de alguma forma, em alguns lugares isso ainda não ganhou grande dimensão, em outros lugares ganhou uma dimensão enorme, em outros ela está até arrefecendo, diminuindo a sua pressão, inclusive por pressão dos próprios bancos, do judiciário, por uma questão muito simples, o prazo. Os prazos para a apresentação de contas, existe uma defesa que o prazo é muito curto, 15 dias, e isso geraria uma dificuldade e um grau de risco monstruoso para o banco. Agora, eu não estou aqui para defender banco, para defender cliente de banco, para defender ninguém. Estou colocando só dados aqui para a gente refletir a respeito das posições que a gente pode participar, como perito, como assistente técnico, né, como assistente técnico do autor, como assistente técnico do réu, como perito do juízo. Então, tem possibilidades e tem questões polêmicas, né? A gente destacou aqui 4, 5, 6, pelo menos 6 questões bastante polêmicas em relação
a prática, a vivência prática do momento da ação de exigir contas para qualquer um dos agentes, seja o autor, seja o réu, e o perito como um espectador, não um espectador que não está colocando a massa, mas um espectador com uma condição muito privilegiada. Não é ele que está trazendo elementos lá, ele está examinando e, eventualmente, ele pode trazer, buscar elementos comprobatórios para a ilustração daquilo que ele está analisando, no caso, examinando, né? E para não deixar de lado, e eu estou sendo repetitivo, na ação de exigir contas, o perito não faz prestação de contas, o perito faz exame pericial. A questão etimológica é muito importante, a questão da nomenclatura é muito importante, o perito ele está examinando, e a guerra, a briga, a discussão, documentos, relatórios, as partes estão trazendo aquela informação para o processo. Se eventualmente não tem conta apresentada, não tem conta apresentada. Se eventualmente tem documento e não tem prestação de contas, é um problema. Se eventualmente tem a apresentação de contas, mas não tem documento, então ele não está fundamentado. E o perito vai relatar no seu laudo aquilo que ele está experimentando, aquilo que ele está vivenciando. Responsabilidade é da parte, não iniciativa do perito. Pessoal, quero agradecer imensamente e verificar se a gente consegue, né, talvez o professor Edilson vá fazer essa mediação, se a gente consegue abrir a discussão, né, abrir a oportunidade para os colegas participarem, trazerem algum comentário, alguma crítica, alguma dúvida ao nosso assunto de hoje. Professor Paulo Cordeiro de Mello, que aula que foi essa? Meu Deus do céu, parabéns, parabéns. Eu tô aqui, aí eu falo pro pessoal, pega caderno e anota. O pessoal que está acostumado comigo lá na comunidade de perícia bancária sabe que eu sempre falo isso. Pega o caderno, na hora que você vai assistir uma aula, anota. Por quê? Porque nem sempre dá para pegar todos os tópicos. Eu estou aqui anotando, tô com canetinha aqui anotando todos os tópicos para eu poder fazer as perguntas. Por quê? Porque a partir de agora começa a nossa conversa, né? A gente tem aquele tempo de perguntas e respostas e eu quero aproveitar esse máximo essa oportunidade, né, de ter você aqui participando conosco nesse evento. Mas eu quero já te agradecer, assim, de antemão, porque eu achei maravilhosa essa palestra. Na verdade, eu tinha começado ao contrário. Eu tinha colocado como primeiro tópico a última coisa que o senhor falou, que foi quando, na briga com o banco, principalmente na questão de cheque especial, né, nas ações bancárias, porque é o nosso foco, perícia bancária. Nessas ações de perícia bancária, com a sua experiência, o senhor tem visto que, principalmente aquelas ações de cheque especial, você pega lá, tem várias contas, e aí vai virando uma bagunça, o que é uma conta, o que é outra conta. Seria interessante fazer exigir contas, ao invés de buscar revisional. Alguns advogados, eu estou falando que eu também sou advogado, alguns advogados têm adotado essa estratégia, mas agora, como perito e com experiência nessa área, o senhor acredita que está sendo produtivo, tem sido interessante para os clientes irem para esse rumo, buscar a ação de exigir contas em uma revisional, por exemplo, de cheque especial, mesmo sabendo desse problema aí da pessoa física, pessoa jurídica? Queria que o senhor desse uma brincada nesse assunto com a gente. Edilson, muito sinceramente, eu vou colocar aqui o enfrentamento, né? A ação revisional, e eu acredito que você está acompanhando isso com muita proximidade, né? A ação revisional e a ação de exigir contas, como o que seria melhor ou o que seria mais adequado. E aí eu dou uma resposta que eu não sei se você vai gostar, Edilson Aguiar, mas a resposta depende. É a resposta melhor e pior ao mesmo tempo. Eu acredito aí, sinceramente, eu sou um defensor, apesar de trabalhar só como perito, eu sou um defensor ferrenho do trabalho dos assistentes técnicos. Eu defendo muito que o assistente técnico tenha uma participação importante em todo o processo, né? Quando a pessoa vai entrar com uma ação revisional, até 2013, ela poderia entrar com uma ação revisional, discutindo e falando qualquer coisa, discutindo qualquer coisa, e o processo se arrastava. Se ia ganhar ou não na frente era outra história. A partir da edição do dispositivo do Código de Processo Civil, o antigo artigo 431A, se tornou obrigatória a descrição do que está sendo controvertido, a quantificação do valor em controverso nas ações revisionais. Então, os colegas ganharam um espaço
de presente no Código de Processo Civil, sem querer, de ter ali a prestação de contas. Então, eu acredito, Edilson, e é sincero isso, não é uma resposta evasiva, não, que, por exemplo, eu não atuo, mas o professor Edilson atua como assistente técnico de um grupo de concessionários, vamos lá, e tem um monte de ação bancária, legal. É interessante que o advogado divida com o Edilson e com o cliente a estratégia de colocar na mesa e falar, bom, o que vamos fazer aqui? E aí você vai ver o contrato, falar, deixa eu ver esse contrato, deixa eu ver os extratos. Ah, não tem contrato? Opa, pera um pouquinho, isso já é uma informação boa. Ah, tem? Ixi, mas essa taxa aqui, ela estava boa, não estava ruim. Ela está lá em cima da média de mercado. Então, a resposta melhor é analisar caso a caso. Pode ser que aquele taxa especial que ele pegou, a taxa é estúpida, não tem contrato, fala, ah, beleza, então já tem uma caminho. Ou então, a taxa é pequena, mas não tem contrato. Fala, poxa, então não adianta discutir a taxa, vamos entrar para a ação de exigir contas, porque daí o banco vai chegar e não tem contrato. Bom, se não tem contrato, não podia ter cobrado nada. Então, a estratégia não é olhar assim, é uma coisa ou outra, depende de caso a caso. Então, o cheque especial, às vezes, a taxa é estúpida mesmo. Então, poxa, vai passar um revisional para tentar reduzir. Mas tem uma série de outras estratégias aí, e o advogado, não falando mal de advogados, pelo amor de Deus, mas o advogado já tem um problemão na frente, que é o processo, a argumentação, a fundamentação, a jurisprudência, ele tem um monte de coisa, ele tem que conduzir aquela briga. Então, ele tem que ficar de braço dado com o assistente técnico e falar, vamos lá, né, o que eu vou fazer aqui? E eu já vi, infelizmente, Edilson, trabalhos mal conduzidos. Assim, a pessoa ficou o processo inteiro discutindo. Ah, a taxa de juros é cara, a taxa de juros é cara, a taxa de juros é cara. Aí chega lá num quesito, lá na perícia, qual a taxa média praticada pela mesma instituição, na mesma data do contrato? Aí eu fui pesquisar no Banco Central, a taxa era maior. Aí todo o argumento do cara foi pro vazio, porque ele fez qualquer coisa, né? Então, a taxa que contratou era 2,3, a taxa do banco era até maior. E ele insistiu naquele assunto, mas ele perdeu. Né? Aí nesse caso aí, doutor, deixa eu só fazer a interrupção, eu não queria não, mas isso, eu falo em minhas aulas o seguinte, esse resultado o cliente procurou. Porque se ele tivesse um assistente técnico especializado no assunto, o assistente técnico jamais faria um quesito dessa forma, ia fazer um quesito para beneficiar o cliente. Mas, às vezes, o advogado quer economizar o dinheiro do assistente técnico, achando que isso vai facilitar para ele conseguir ganhar mais, gera um problemão. Eu pego alguns quesitos aqui que você não acredita que a parte fez aquele quesito. Você fala, meu Deus, como que a pessoa teve coragem de fazer? Pegou lá na internet um quesito, jogou dentro do processo, eu vou ter que dar a resposta que vai fulminar o processo. Mas a pessoa não pensou nisso antes de fazer o processo. Minha avó falaria assim, vai reclamar com o Papa depois disso, né? Porque não tem que reclamar com ninguém, né? Tem, mas aconteceu, cara. Não tem mais o que fazer. E eu acho muito bom o senhor falar, o que o senhor falou no começo, né? O perito é uma coisa, assistente técnico é outra, laudo é uma coisa, parecer é outra. Porque o perito, ele está amarrado, o perito responde o quesito. Então, se fez uma pergunta boba ali, perdeu o processo. O perito vai responder o que tinha que responder. Muito bom, doutor. Então, a doutora Suzana perguntou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou o seguinte, como que o perito, numa ação de exigir contas, como é que o perito ele vai fazer as diligências? Como que ele vai fazer as diligências? O perito oficial, né? Não o assistente técnico. Tá. Então, a questão das diligências, eu não vou polemizar, né? Eu vou seguir para um ambiente confortável. O artigo 473, né, parágrafo 3º, ele fala que o perito pode solicitar documentos que sejam de poder à parte. E existe um entendimento global, né, no Brasil, de que isso é aplicado para qualquer circunstância. Então, mesmo na ação de exigir contas, o perito pode solicitar documento, e eu já vi acontecer, pelo menos eu estou mal acostumado, sabe, professor Edilson? Com os juízes que eu tenho na minha ação, eles são muito firmes nesse direcionamento. Então, para todos os processos que eu atuo, em que tem ambiente para isso, até na ação de exigir contas, o juiz determina, olha, no mês, estabeleça o prazo, se o perito necessitar de quaisquer documentos que dirigenciem diretamente a parte. Então, assim, eu já estou muito acostumado com uma questão, além do que está no código, do direcionamento do juiz. Se isso vai acontecer, não vai acontecer, aí é outra história.
Operacionalmente, para a nossa amiga Suzana, eu tenho adotado um ritual, né? E ele foi acontecendo de maneira natural. Nos livros falam isso, mesmo no meu livro de perícia contábil eu já falei muito disso. Eu peço documento, se ele for apresentado, ótimo, eu faço. Eu peço documento, ele não foi apresentado, eu comunico ao juiz. E quando eu comunico ao juiz, eu coloco duas opções. Ou que o juiz determine a intimação da parte para juntar no processo, ou que se a parte não apresentar, eu estou à disposição para o juiz determinar que conclua com os documentos existentes. Mas aí o juiz vai cacifar no sentido do artigo 354. Olha, preclusa a oportunidade de apresentação dos documentos, conclua o perício com a documentação existente. E aí o perito faz e vai colocar, olha, não foi possível confirmar isso porque o documento não foi apresentado e o juiz determinou a restrição de observação. Agora, eu sempre peço documento. Né? Se for um direcionamento aí é fora da regularidade. Muito, muito bom isso que o senhor falou. E aí, gente, para você que está assistindo e que está iniciando a sua carreira na área de perícia bancária, área de perícia financeira, vou falar de modo geral, né? Você está começando a sua carreira, siga esses conselhos desses profissionais que já estão aí há muito tempo. Olha o que o doutor Paulo falou, eu vou ressaltar, porque às vezes você nem percebeu. Eu jogo, ele pega a coisa que ficaria na mão dele e fala, juiz, decide. O juiz vai soltar uma interlocutória, que tem cunho decisório, não é simplesmente um despacho, ele solta a interlocutória e se a parte achar ruim, ela vai fazer desviar grave do instrumento. Agora, se você tentar, você como perito, falar, não, eu não vou falar com o juiz, eu vou esperar e não sei o que, a coisa vai estourar na sua mão, vem impugnação, e às vezes o trabalho não ficou bem feito por falta de documento, você não perguntou para o juízo, e a impugnação ela vem de um modo tão incisivo que fica difícil até para o juiz não aceitar aquela impugnação. Então, pegue esse conselho aqui, não só esse, você vai ver que essa aula aqui foi maravilhosa, mas esse daqui é um ponto que eu acho um ponto alto. Você tem alguma dúvida? Vai ao juízo e pergunta o que o juízo quer. Por quê? Porque você vai tomar bordoada à toa, não precisa tomar bordoada à toa. Muito bom, doutor Paulo. Eu quero fazer aqui eu quero fazer uma provocação. Primeiro, eu quero te parabenizar. Eu acho que na hora que o senhor falou assim, o que o Paulo acha pouco importa é outro ponto alto da nossa conversa, porque às vezes, doutor, as pessoas perguntam assim, Edilson, o que você acha de tal coisa? O que eu acho que não faz diferença nenhuma. Quem que sou eu? O que a legislação fala e o que os juízes estão decidindo, o que o STF já decidiu, o que a STJ decidiu. O que eu acho pouco importa. Na verdade, e aí, às vezes, nem sempre eu vejo essa hombridade, doutor Paulo, dos peritos mais experientes, de simplesmente falar, gente, vamos ficar no técnico e deixa essa coisa de achar. Tem gente que vai lá e fica vomitando um monte de regras que são impossíveis de cumprir. Então, eu quero te parabenizar por isso, por essa humildade. Um dia eu falei, no meio de uma aula, eu falei assim, a aluna perguntou uma coisa, eu falei, eu não sei. Aí ela depois veio no meu privado e falou, mas como que você fala que você não sabe? Eu falei, eu não sei, eu vou falar que eu sei, só para fingir que eu sou... Não, o doutor Paulo tem essa humildade aqui também de falar, olha, que quem sou eu no processo? Eu sou um mero auxiliar da justiça, colocando meus conhecimentos técnicos à disposição do judiciário. Agora, o senhor falou uma coisa aí, que a respeito do perito, ele examina na ação de prestação de contas, que eu achei, assim, fenomenal. Eu sei que o perito, para ser perito, tem que ser legalmente habilitado, especializado no objeto da perícia. E o senhor está falando que ele não examina, eu achei perfeita essa sua interpretação. Agora me conta uma coisa. Antes, a gente tinha o próprio CPC falando que tinha que ser perícia contábil. Hoje, o CPC não fala mais que tem que ser perícia contábil, ou seja, entende-se que pode ser feita por administradores, contadores e economistas. A perícia, porque é o exame. Agora, com base naquele próprio parecer do Dr. Cândido Rangel Dinamarca, que o senhor conhece, por também ser economista, o senhor conhece essa discussão toda, não cabe ao economista nem ao administrador elaborar as demonstrações. O que o senhor acha nesse ponto aqui? A assistência técnica fica restrita aos contadores ainda e o exame pode ser feito por outros profissionais, ou o senhor acredita que tudo poderá ser feito por outros profissionais? Pois é. Você sabe, Edilson, que a gente fica refém dos nossos... Eu falei agora há pouco, você me elogiou, mas a gente fica refém daquilo que a gente fala, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente escreve, né? Então é assim, eu não mudo minha opinião, eu sou economista e sou contador. Então, assim, vou pegar nesse eixo aí que a tua provocação é boa.
O artigo 915 do antigo Código de Processo Civil, o finalzinho dele, estava lá, exame pericial contábil. E o artigo 550 do novo Código, no finalzinho está lá, exame pericial. A palavra contábil foi suprimida. Contadores não devem gostar disso, porque você perde um elemento descritivo que talvez seria restritivo, restringiria a participação nas ações de exigir conta para contadores. Pode ter uma discussão longa sobre isso. Agora, se no dispositivo legal está a palavra a definição, exame pericial e não mais contábil, eu escrevi lá no livro A Perícia no Novo Código de Processo Civil, eu vim com o refrém, sabe, professor Edilson? Que eu coloquei lá, né? Ao que parece, o legislador se preocupou tanto mais com o conhecimento especializado do profissional do que com sua titulação acadêmica propriamente dita. De modo que um administrador ou um economista, apenas exemplificando, também podem ser responsáveis pela avaliação de prestação de contas, se reunirem qualidades e conhecimentos essenciais para o devido cumprimento. Então, assim, depende de caso a caso, né? Se for uma questão que é eminentemente contábil, aí tudo bem, né? Mas, a princípio, ela não estaria restringindo e possibilitaria a participação de outros profissionais. Mas, de novo, né? Não é a minha opinião, eu estou lendo o código. Se o código tirou a palavra contábil, tirou por quê? Né? O legislador que a vontade do legislador né? É o Código de Processo Civil, a palavra contábil não está mais lá. É isso, constatação. Doutor Paulo, sobre o livro, o senhor tem algum livro de exigir contas para o senhor indicar? Não, especificamente não. Eu tenho o livro Perícia Contábil, que, graças a Deus, é o livro mais vendido no Brasil, né? Pela editora Senac, a gente nem precisa falar dele. Tem um que eu tenho um carinho especial, esse eu tenho um carinho muito especial, porque o livro A Perícia no Novo Código de Processo Civil me fez conhecer o Brasil, né? Então, eu fui não falou Iapoque ou Chuí, mas eu fui de Macapá a Bento Gonçalves com esse livro, né? De Rondônia a Sergipe, eu fui com esse livro. E um livro que nos une o assunto, e foi o primeiro livro no país com esse título, Perícia Financeira, da editora Senac. Eu tenho perícia financeira e perícia contábil. Perícia no CPC eu não tenho ainda. O da perícia no CPC ele está com dificuldade, porque a edição esgotou e ela já foi reeditada algumas vezes, então agora ela está difícil de encontrar, porque a gente está atrás de uma nova edição, né? Mas ainda tem em alguns lugares. Agora, o perícia financeira foi para mim um achado muito grande, porque até então, e eu sei que você tem muitos livros, eu estou vendo muitos livros aí, mas hoje eu estou na minha casa, não estou no escritório. Para deixar você um pouquinho com inveja, Dilson, eu tenho mais de 100 livros de perícia. Eu tenho tudo que já foi publicado de perícia para tudo que é lado, né? Desde os livros lá de década de 50 até os últimos de 2020. E não tem livro de perícia com a denominação perícia financeira, o meu foi o primeiro, né? O colega lá do Rio de Janeiro, o Fumax, ele lançou agora o virtual, né? De perícia financeira, que é um colega muito, muito querido no Rio de Janeiro, tem desenvolvido um trabalho bacana lá, mas eu fico com a tranquilidade que eu fui o primeiro a colocar o nome. E ele é um nome que, assim, a maior parte dos colegas gostam e colocam como cabeceira, colocam na bibliografia, porque ele está colocando um ambiente específico, e a gente precisa disso. Porque livro de perícia contábil está lotado, tem um monte por aí, né? O que foi mais editado. Agora, as outras áreas de especialização, elas são pouco exploradas. Então, perícia financeira, eu lancei, o nosso colega Eduardo Boniolo e Júlio, aqui de São Paulo, lançaram os livros de perícia em falência e recuperação judicial, os livros dedicados a isso. Então, vai pegando nichos específicos e a gente precisa desse nível de evolução, de aprimoramento e de especialização. Isso é muito importante. Então, aí as dicas... Muito bom o senhor falar isso, porque já que o senhor foi o primeiro a soltar o livro de perícia financeira, e o livro é muito bom, vale muito a pena você adquirir. Doutor Paulo, muito obrigado por ter participado conosco. Suas palavras finais. Professora Dilson Guiás, é um prazer enorme, não canso de repetir. Há muito tempo a gente precisava, né, resolver esse encontro, e finalmente agora a agenda deu certo, a gente conseguiu se organizar.
E parabéns aí pela iniciativa, fica um marco para o ambiente profissional, primeiro Congresso Brasileiro de Perícia Bancária, e agora o colega e o grupo aí ficam com a responsabilidade de continuar, né? Lançar o segundo, não sei se vai ser semestral, anual, bienal, mas que crie-se uma história a partir daí. Agradecer imensamente a participação de todos os colegas.